Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Eu sou o professor Hilário Xavier e você está estudando em um canal integrante da plataforma YouTube Edu e parceiro do canal de Geografia, Geangrafia, o canal de Geografia do professor Jean. Galerinha, hoje é dia de atender a um pedido antigo que o pessoal me faz aqui no canal Tudo é História. E é aquele tipo de pedido que eu atendo com o maior prazer do mundo. O pessoal vem há muito tempo me mandando mensagem, pedindo para que eu narrasse os principais eventos da trajetória do glorioso Exército Brasileiro. E hoje é dia de atender com o maior orgulho do mundo esse pedido antigo que os seguidores do meu canal fazem a mim já há bastante tempo. Galera, claro que narrar a trajetória de uma instituição tão importante como o Exército Brasileiro requer muito preparo, eu tive que estudar pra caramba, fiz aqui um resumo legal. Obviamente, né, que você pode ficar com aquela sensação, nossa, faltou um episódio, faltou esse, faltou aquele. Porém, pessoal, esse é um resumo introdutório, né, para levar vocês aí as principais passagens gloriosas do Exército Brasileiro, né, e se sinta desafiado a estudar e aprofundar muito mais sobre a nossa história militar, né, tão negligenciada pelas salas de aula, pelos livros de história, né? Muita gente deixa de lado aí as façanhas do Exército Brasileiro, algo que a mim me incomoda demais, né? Só lembram do Exército Brasileiro na hora que o Exército precisa sair do quartel para consertar a bagunça feita por políticos. Aí nessa hora todo mundo lembra do Exército. Mas o canal Tudo é História é parceiro das Forças Armadas Brasileiras, já que nós temos aí aulas focadas na ESA, na SpaceX. Então, aqui não rola esse comportamento, o Exército sim é valorizado e hoje eu vou narrar para vocês, humildemente, parte dessa gloriosa história. Galera, já está aparecendo para vocês aí, o nosso bate-papo inicial é sobre as raízes históricas do Exército Brasileiro. Eu recebo muita pergunta do tipo assim, gente, professor, quando começou oficialmente o Exército Brasileiro? E eu costumo responder, pessoal, depende. Depende do ponto de vista. Se você estiver preocupado em encontrar a raiz do Exército oficial, o Exército como um braço armado do Estado, essa raiz se encontra no processo de independência do Brasil, né? E posteriormente na formação do Estado Nacional Brasileiro durante o primeiro reinado. Porém, gente, uma linha mais romântica, que eu sou suspeito para falar porque eu gosto bastante, uma linha mais romântica da historiografia gosta de buscar a raiz do Exército Brasileiro lá na Batalha dos Guararapes, no dia 19 de abril de 1648, naquele contexto de luta contra os holandeses que haviam invadido o Exército Brasileiro. A data é tão importante que o dia 19 de abril foi transformado no Dia do Exército Brasileiro. Então, gente, em linhas oficiais, o Exército foi criado no contexto da independência e da criação do Estado Nacional Brasileiro. E uma outra linha historiográfica gosta de buscar o cerne, a raiz do nosso Exército, lá na Batalha dos Guararapes, travada contra a invasão, travada para expulsar os holandeses que haviam invadido o Brasil em 1630, né? Muita gente gosta de buscar aí a raiz do Exército Brasileiro, porque foi na Batalha dos Guararapes que pela primeira vez brancos, brasileiros e portugueses, negros, né, e índios se juntaram num único exército para proteger a nossa soberania nacional contra a invasão de um estrangeiro. Essas são as duas visões que existem, né, acerca da origem do glorioso Exército Brasileiro. Eu particularmente, pessoal, né, vejo lógica em ambas, né? Só que essa galera que gosta de datar a criação do Exército Brasileiro com a criação do Estado Nacional Brasileiro, eles têm argumentos acadêmicos, né? Vou citar um para vocês. Por exemplo, como podemos falar de Exército Brasileiro na época da colônia se nem brasileiro existia? Ou seja, brasileiro no sentido nacionalista, no sentido de patriotismo, né? Muita gente diz que o que tinha aqui eram colonos de Portugal, que essa ideia de brasileiro enquanto cidadão era inexistente antes da independência do Brasil. Mas lógico, depende muito do ponto de vista de cada um. Bom, gente, seguindo aí com a nossa aula sobre a trajetória do Exército Brasileiro. Então, entre 1822 e 23, gente, naquele contexto, né, de independência do Brasil e pós-independência ali nos primeiros anos,
onde oficialmente foi criado o Exército Brasileiro, que participou, né, na luta contra a resistência portuguesa à independência. Os portugueses não chegaram a enviar tropas para o Brasil, gente, né? Mas aqui dentro, grupos de portugueses tentaram resistir ao nosso processo de independência. Claro que foram lutas isoladas, né? Se a gente comparar a nossa independência com o restante da América Latina, a nossa foi muito mais pacífica do que a deles, mas sim tivemos intervenções militares para concluir a nossa independência, o nosso processo de soberania. As batalhas aconteceram na região norte e nordeste do Brasil, ali na Bahia, no Maranhão, no Pará e também na província cisplatina, que nessa época pertencia ao Brasil, que corresponde ao atual Uruguai, né? E o Exército, gente, teve uma importância assim, gigantesca para evitar a fragmentação do território brasileiro nos anos seguintes à independência. Se você pegar a América Latina, né, mesmo com o Simão Bolívar, o grande líder da independência, sonhando em criar uma grande pátria latino-americana, acabou que os países se fragmentaram em várias nações. E existia esse medo aqui no Brasil, mediante a grandeza territorial que possuímos. Muita gente temia que o Brasil se fragmentasse em micronações. E o Exército teve importância fundamental nisso. Inclusive, posteriormente, na época das rebeliões do período regencial brasileiro, né, várias das revoltas eram separatistas e o Exército Brasileiro logrou êxito em evitar que essas regiões se separassem permanentemente. Bom, olha aí, o Exército Nacional ou Imperial, como era chamado, né, durante a monarquia tinha aí, vamos dizer assim, dois grupos, dois ramos, né? O de primeira linha, que era o Exército de fato, o Exército Brasileiro, e o de segunda linha, a Guarda Nacional, né, que foi criada a mando do padre Diogo Feijó, quando era ministro da Justiça na época do período regencial. A Guarda Nacional era formada por membros das antigas milícias, né, comandadas por membros da elite brasileira. E ali vai surgir um líder regional, né, que era um grande senhor de terras e de escravos, que acabou sendo chamado ali genericamente de coronéis. Lembremos que não é um coronel no sentido estrito do termo, um coronel do Exército Brasileiro. Era um civil que tinha o direito, né, de criar essas milícias armadas aí, que foram úteis no período ao combate às rebeliões que estavam em voga no Brasil. Posteriormente, quando acaba a Guarda Nacional na época da República, esse título de coronel continuou sendo ostentado pelos fazendeiros do café e do gado, né, na época da política do café com leite. Bom, galerinha, seguindo aqui com a nossa trajetória, né? Durante o Império, período que vai de 1822 a 1889, lembrando, né, que o primeiro reinado vai de 1822 a 31, o Dom Pedro abdica, o seu filho é menor de idade, era uma criança ainda, né? De 31 a 40 nós temos a regência. Em 1840, o golpe da maioridade que levou o Dom Pedro II ao poder com 15 anos, dando início ao segundo reinado, que vai até 1889, né? E durante, gente, o Império, a participação do Exército Brasileiro foi gigantesca em diversos eventos, né? O Exército Brasileiro, depois de ter participado da consolidação da independência, nós participamos da Guerra da Cisplatina, onde o Brasil entrou em guerra contra a Argentina, que pretendia incorporar a Cisplatina na época, né? A guerra foi de 1825 a 28. Depois de 3 anos de batalha, a região da Cisplatina foi libertada com o nome de Uruguai por um tribunal britânico. Lembrando e salientando que o Brasil não foi derrotado pelas armas. O Brasil não perdeu essa guerra para a Argentina no campo bélico. Foi decidido num tribunal britânico. Nós tivemos participação também na Guerra do Prata contra forças argentinas, né, onde ditadores daquele país ameaçavam interesses brasileiros na região do Prata. E a nossa maior participação, né, durante o Império do nosso Exército foi na Guerra do Paraguai. Lembrando, pessoal, que o Brasil participou ali na Guerra do Prata, tanto na Argentina quanto no Uruguai, tá? O Brasil fez intervenções nesses países por conta de regimes militares que ameaçavam nossos interesses lá nessa região. Bom, a maior participação do nosso exército no século XIX, de longe, foi a Guerra do Paraguai. Deu para vocês verem que no século XIX o nosso exército atuou muito aqui na América Latina, no campo internacional, né?
A Guerra do Paraguai, o Brasil fez parte da Tríplice Aliança, né? Entre 1864 a 1870, é o período que durou a Guerra do Paraguai, e dentro da Guerra do Paraguai houve um momento que o Brasil se juntou com a Argentina e com o Uruguai contra as forças do ditador paraguaio Francisco Solano Lopes, que ameaçava a soberania não só do Brasil, mas também de outros países da América do Sul, com seu projeto imperialista de criar o Grande Paraguai e ter um caminho livre, né, pela Bacia do Prata. O Brasil se envolveu no conflito depois que o Paraguai raptou o navio Marquês de Olinda, navio brasileiro, e depois de ter nos invadido, né, depois que o Paraguai ameaçou nossa soberania nacional. Na época, o Dom Pedro II enviou o nosso exército para os frontes de batalha, né? Apesar de termos aliados aí nessa guerra, a historiografia mostra que na parte final da guerra o Brasil lutou praticamente sozinho contra as forças do ditador paraguaio Francisco Solano Lopes, né? Inicialmente sob o comando do lendário Duque de Caxias, que na fase final da guerra se afasta, sendo que a repressão final ao Paraguai ficou a cargo do genro do Dom Pedro II, Conde Du, marido da princesa Isabel. O Brasil logrou êxito, voltou para casa vitorioso, e o exército, né, cobrando uma participação maior na vida política do país. O exército, inclusive, volta para casa defendendo ideais republicanos e abolicionistas. Aliás, uma coisa que muita gente não fala e deveria: o Exército Brasileiro é a primeira instituição atrelada ao Estado a ter um discurso abertamente abolicionista, reconhecendo o papel dos negros no campo de batalha durante a Guerra do Paraguai. E só por esse motivo, né, se fosse apenas esse, o Exército Brasileiro já deveria ter o respeito de muita gente, porque o meu tem, né, por ter sido a primeira instituição do Estado a falar abertamente que era abolicionista. Inclusive, uma das funções do Exército, que era perseguir e capturar escravos fugitivos, após a Guerra do Paraguai, o Exército se recusa a desempenhar nefasta função. Beleza, pessoal? Bom, adiantando um pouco mais aqui, já na época da República, né? Não preciso nem dizer que o Exército teve papel primordial nisso. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, uma das figuras mais lendárias do Exército Brasileiro na época, né, vai proclamar a República no Brasil, pondo fim a quase 50 anos de segundo reinado, né? O Marechal Deodoro da Fonseca, naquele momento, via que a monarquia e seus defeitos e suas falhas no final do século XIX, e principalmente a atuação da monarquia, né, em relação ao exército, fez com que o Marechal Deodoro da Fonseca, né, herói que participou na Guerra do Paraguai, proclamasse a República, né? E felizmente não tivemos ali nenhuma guerra civil naquele contexto, pessoas não precisaram morrer, sangue não precisou ser jorrado para que a República fosse proclamada. Inclusive o Marechal Deodoro da Fonseca, no ato de tamanha hombridade, permitiu que a família real se retirasse do Brasil, né, sem ser molestada. Ele garantiu ali a integridade física dos membros da família real, que após a proclamação da República foram se refugiar em Paris, na França. Bom, gente, durante a República, o Exército Brasileiro teve participações ali, né, em várias revoltas que aconteceram tanto no campo quanto em vias urbanas, né? O Exército teve atuação lá na Revolução Federalista no sul do país. O Exército teve participação na contenção, né, lá dos revoltosos de Canudos, no interior da Bahia. O Exército teve participação na Guerra do Contestado, né, e inclusive setores ali oficiais, né, os tenentes, durante a República Velha, foram as primeiras vozes discordantes da política do café com leite em voga logo depois que terminou, né, a chamada República da Espada, o período inicial da República, onde o Brasil foi governado por dois militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e, depois da sua renúncia, o Marechal Floriano Peixoto. Ambos foram homens fortes na consolidação
da República, né, e dos ideais da filosofia positivista que estava em voga naquela época, e o Exército era artífice dessas ideias. A nossa bandeira é símbolo maior disso, né? A frase ordem e progresso faz parte do pensamento positivista. Bom, gente, o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial, né? É importante dizer que na Primeira Guerra nossa participação foi bem simbólica. O Brasil já entra nos eventos finais, né? Nós tivemos uma participação enviando forças médicas que atuaram ali na ajuda aos feridos. Tivemos alguma atuação, né, no patrulhamento do Estreito de Gibraltar. E o Brasil mandou aí uma pequena missão militar já na fase final do conflito, à frente ocidental, né? A nossa participação mesmo efetiva, gigantesca, né? Gigantesca para os nossos padrões, né, gente? Claro que você aí de norte a sul do Brasil entendeu o que eu quis dizer, né? Diante das nossas possibilidades, a participação do Brasil, sim, foi gloriosa e gigantesca na Segunda Guerra Mundial. Lembrando, na Primeira Guerra, gente, o Brasil entrou no conflito porque submarinos alemães afundaram embarcações brasileiras, matando civis brasileiros. E foi o mesmo motivo que fez o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. O Brasil era neutro em grande parte do conflito, até que, né, o Reich do senhor Adolf Hitler enviou submarinos que atacaram embarcações brasileiras no nosso litoral, um país até então neutro, e Getúlio Vargas, que governava o Brasil na época, declarou guerra às forças do eixo. O Brasil parte para a guerra em 44, né? Nós enviamos a guerra, a gloriosa FEB, Força Expedicionária Brasileira, né? E a FAB, Força Aérea Brasileira, totalizando nos dois efetivos cerca de 25 mil homens que atuaram durante a Segunda Guerra Mundial no combate ao nazifascismo. Outro motivo de muito orgulho que o brasileiro deveria ter do nosso exército, das nossas forças armadas. O Brasil lutou ao lado dos aliados contra as forças do eixo, contra a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini e o Japão do imperador Hirohito, né? O Brasil mandou divisão de infantaria que participou ativamente na campanha da Itália, né? O Brasil lutou em Montese, em Castelnovo, Fornovo, Pisa, se destacando como um dos exércitos que mais prendeu oficiais durante a Segunda Guerra Mundial. Não tivemos acusações de crime contra a humanidade na Segunda Guerra, fomos elogiados pelos nossos aliados, ou seja, o mundo reconhece o papel da FEB, que às vezes fica aqui negligenciada pela historiografia brasileira, né? E desde o fim dos anos 50, o Brasil tem atuado, né, em missões de paz patrocinadas pela ONU, e esse papel foi incrementado depois da Guerra Fria, no cenário na qual o Exército foi chamado a respaldar, né, a política externa brasileira de independência, além de enviar diversos observadores militares para várias regiões do mundo em conflito. No ano de 2004, o Exército Brasileiro passou a comandar as forças de paz que se encontram no Haiti, né? Outra coisa gloriosa do nosso Exército. Gente, dá uma pesquisada, você vai ficar impressionado com tudo que o Brasil fez no Haiti. Teve um pouquinho de retrocesso depois do terremoto, atrapalhou muito o que o Brasil vinha fazendo, né? O Brasil desarticulou quadrilhas lá que amedrontavam a população, desarmou grande parte, né, dos criminosos no Haiti. O nosso exército, por meio do setor de engenharia, reconstruiu muita coisa. É claro que ainda falta muito, porque o Haiti é um país muito pobre, né? O país mais pobre do continente, mas o nosso exército atuou com perseverança, com humanidade, né? Você pode ver que até o momento, diferente de outros exércitos que atuam nesse tipo de missão de paz, que acabam sendo acusados de abuso, de excesso de força, se você olha os vídeos e imagens, né, a população do Haiti salva o exército brasileiro por onde ele passa, a criançada, né, a hora que vê lá a bandeira do Brasil, com aqueles soldados de capacete azul da ONU, a molecada corre para abraçar, ou seja, o Brasil mantendo aí a sua posição, né, de reconstruir o Haiti. O Brasil não foi lá para massacrar o povo haitiano, né? É muito bonito. Inclusive, o Luciano Huck, no Caldeirão do Huck, um tempo atrás, né, ele foi lá visitar, fez um vídeo legal que você encontra no YouTube, mostrando a atuação do nosso exército lá. É digno de muito orgulho mesmo o que nossas tropas realizam, né, desde 2004 nesse país tão miserável. Bom, senhores, olha aí. Algumas vezes, né, as Forças Armadas
foram obrigadas a sair do quartel, né, para fazer o papel que era de civis. Em momentos de instabilidade, em momentos onde a ordem pública foi ameaçada, o Exército se viu na obrigação, né, de garantir a paz interna e a integridade do Brasil e de suas instituições. Foram 3 vezes que o Exército Brasileiro participou efetivamente de assuntos, né, políticos. Entre 1889 e 1894 é o período da República da Espada, né, onde o Brasil foi governado. Os 2 primeiros presidentes do Brasil eram militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, né? Entre 30 e 45 é o período de Era Vargas, mas lembremos que o Exército levou Vargas ao poder em 30 por meio da Revolução de 30, que derrubou o presidente Washington Luiz, que era atrelado às oligarquias do café, né? E até 45, quando o próprio Exército viu que era momento do Vargas deixar o comando do país, né? Depois nós temos entre 64 e 85 o regime militar brasileiro, né? O Exército assumiu o comando do país. Naquele contexto de Guerra Fria, o Exército via as reformas de base do presidente João Goulart como uma ameaça às instituições, como uma ameaça comunista ao Brasil, e o Exército viu que era o momento de intervir, né? E entre 64 e 85, nós temos aí 5 presidentes militares que nos governaram. O general Castelo Branco, o general Costa e Silva, o general Médici, o general Geisel e o general Figueiredo, né? E durante aí o regime militar, é lógico que nós tivemos acertos, erros, como qualquer governo. Não é porque eram militares que estavam no poder que esses erros aconteceram, né? É uma outra coisa da historiografia brasileira que me incomoda bastante, né? Costuma-se falar de abusos cometidos por A, B ou C, né? De denúncias, né, de transgressão de direitos humanos, só que às vezes esquece de falar que esses abusos, né, aconteceram de maneira isolada, você não pode atribuir a toda uma instituição, e às vezes esquece de falar, né, que o outro lado, que o país na sua eterna divisão, né, que o outro lado cometeu também atos de terrorismo, de guerrilha. Então isso é para falar, né, que se ponha na mesa a participação de todo mundo nesse processo. Mas do lado econômico, tivemos avanços, tivemos retrocessos, né? Os militares, sim, fizeram algumas obras de utilidade duvidosa, mas fizeram outras de grande utilidade para o Brasil. Vivemos um período de euforia econômica durante o governo do Médici, né? Não, as pessoas costumam exaltar o lado negativo, mas sim teve um lado positivo o regime militar brasileiro. Em 85, os militares devolvem o país à ordem democrática, né? Olha aí. Essa abertura política começa durante o governo do general Ernesto Geisel, que dá início a uma abertura lenta, gradual e segura, né? Ele cancela o AI número 5, que era o ato institucional mais severo criado no período, abrindo caminho para a redemocratização do país. E o segundo passo foi dado já no governo do Figueiredo, com a lei de anistia em 79, que permitiu a volta dos exilados, né, que não se envolverem em luta armada, e também com a volta do pluripartidarismo, a reestruturação política do país, né? O regime militar termina com a vitória do presidente Tancredo Neves, que era civil. Como ele morre antes da posse, o poder foi entregue a José Sarney, né? E desde 1988, com a Constituição, né, aprovada no período, o Exército Brasileiro não se envolveu mais diretamente no que tange à administração política do país. De lá para cá, o Exército vem fazendo a sua parte na vigilância das nossas fronteiras marítimas e territoriais e aéreas, né? Não que exista uma fronteira aérea, um espaço aéreo brasileiro, tá, pessoal? E também tem ajudado muito aí em áreas de calamidade, né? Eu costumo dizer que muita gente, aqueles, né, que mal informados, que criticam demais o Exército, esquece que tem membros do Exército vacinando pessoas, retirando gente de área alagada, né? Levando recursos em regiões aí pouco povoadas do país, e nas intervenções
que muitas vezes o Exército fez, como no Rio de Janeiro, por exemplo, no Espírito Santo, na manutenção da ordem pública em momentos de extrema violência urbana. As Forças Armadas têm sido chamadas a atuar na garantia da ordem interna do país. Beleza, pessoal? Bom, gente, aqui para vocês eu coloquei a organização do Exército Brasileiro no que tange as regiões e os comandos do Exército Brasileiro, tá? Nós temos o Comando Militar da Amazônia, com sede em Manaus, a 12ª Região Militar. O Comando Militar do Norte, com sede em Belém do Pará, né, que é a 8ª Região Militar. O Comando Militar do Nordeste, com sede na cidade de Recife, em Pernambuco, onde tem a 6ª, 7ª e 10ª Regiões Militares. O Comando Militar do Oeste, com sede em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né, e que é a 9ª Região Militar. Nós temos o Comando Militar do Planalto, com sede em Brasília, a 11ª Região Militar. O Comando Militar do Leste, com sede na cidade do Rio de Janeiro, né, um dos principais comandos do nosso Exército, responsável pela 1ª e 4ª Regiões Militares. O Comando Militar do Sudeste, com sede na cidade de São Paulo, né, e com o comando da 2ª Região Militar. E o Comando Militar do Sul, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sob o comando das 3ª e 5ª Regiões Militares. Bom, gente, e aqui para vocês tem um pouco do quadro educacional, né, do Exército, os seus quadros militares, né? Entre as principais instituições de ensino do Exército, nós temos a SPSEX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. O nosso canal tem algumas aulas voltadas para o concurso da SPSEX, né? A AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, onde muita gente sonha em estudar, né? A ESAL, que é a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. ECM, Escola de Comando Estado-Maior do Exército. O IME, o Instituto Militar de Engenharia, um dos mais respeitados institutos de engenharia do Brasil e do mundo, né? A SPSEX, Escola de Formação Complementar do Exército, e a Escola de Saúde do Exército. Bom, outras áreas, né, de formação dos quadros militares. A ESA, Escola de Sargento das Armas, que o nosso canal, com muito orgulho, há 2 anos vem postando aulas em cima dos editais da ESA, ajudando quem sonha um dia vestir uma farda, né, de sargento do Exército Brasileiro. A Escola de Sargento de Logística, a Escola de Saúde do Exército, a Escola de Instrução Especializada, a Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, o Centro de Capacitação Física do Exército, o Centro de Instrução de Aviação do Exército, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, os tiros de guerra, que aliás a minha cidade, Bragança Paulista, tem uma série de tiros de guerra, e os vários colégios militares, que muita gente esquece de falar que todo ano alunos de colégios militares figuram entre os primeiros no Exame Nacional do Ensino Médio, né? E desde 92, as mulheres obtiveram o direito de ingressar no Exército Brasileiro, né? A primeira turma feminina formou-se naquele ano na Escola de Administração do Exército, a atual Escola de Formação Complementar do Exército. E a partir de 97, as mulheres tiveram acesso à Escola de Saúde do Exército e ao Instituto Militar de Engenharia. Bom, galerinha, eu peguei aqui num site, depois eu vou citar para vocês aqui a fonte, algumas curiosidades sobre o nosso Exército. Primeiro, é o 2º maior efetivo entre os exércitos da América Latina, atrás apenas da Colômbia, né? Com 219.585 soldados e na reserva mais 280.000 homens. Ô professor, atrás da Colômbia. Não se esqueçam que a Colômbia há décadas combate as Farc, né? As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Então é um país que precisa de uma quantidade de militares maiores do que o Brasil. O Brasil, graças a Deus, não está combatendo nenhum grupo de narcoterroristas. Bom, 2. O Exército Brasileiro possui a maior quantidade de veículos blindados da América do Sul, somados veículos blindados para transporte de tropas e carros de combate principais. Terceira curiosidade, possui uma grande unidade de elite, né, com efetivos de comando e de forças especiais. Eles são especializados em missões não convencionais, né? O comando de operações especiais única na América Latina, ou seja, pronto para atuar em qualquer situação de emergência e ameaça ao Brasil. Quarta curiosidade,
Possui unidades de elite especialistas em combate de biomas, né, característicos do território brasileiro, como, por exemplo, o Pantanal, o 17º Batalhão de Fronteira, a Caatinga, né, o Batalhão de Infantaria Motorizado, e a Montanha, o 11º Batalhão de Infantaria da Montanha e Selva. Olha aí, quinta curiosidade, as unidades de selva do Exército Brasileiro possuem renome internacional. Assim, segundo muitos analistas, essa unidade de selva do Exército Brasileiro é a melhor do mundo nesse tipo de ambiente de combate, né? São formados por militares da região da Amazônia, profissionais especialistas em selva, né? Pelo Centro de Instrução de Guerra da Selva. Essas unidades são enquadradas pela 1ª, 2ª, 16ª, 17ª e 23ª Brigada de Infantaria de Selva. Olha aí, galera, seguindo, sexta curiosidade. O Exército Brasileiro tornou-se o primeiro exército da América do Sul a aceitar as mulheres nas fileiras permanentes e de carreira. Olha que coisa bacana. Né? Sétima curiosidade. O Exército Brasileiro, através de seu Instituto Militar de Engenharia, o IME, já adquiriu tecnologia suficiente, né, que assim que o governo brasileiro desejar, caso um dia deseje, acho difícil, poderá construir uma bomba atômica. Né? Não faz parte da nossa atual postura, né, geopolítica e eu diria até diplomática, mas se precisar, o IME está preparado. Inclusive, pessoal, não sei se vocês já viram vídeos aí, que o Brasil vem construindo, né, aí já no campo da Marinha, submarinos com tecnologia nuclear. Logo, logo o primeiro vai ser posto aí em utilização, hein? Oitava curiosidade. A primeira atuação decisiva do Exército foi na vitória diante da resistência portuguesa, né, ao processo de independência do Brasil, e na manutenção da unidade territorial. Isso eu já falei no transcorrer da nossa aula de hoje. Nona curiosidade. O Exército Brasileiro mantém um dos mais estruturados sistemas educacionais de ensino superior do Brasil, reconhecido e respeitado assim em mundo todo, né? Ou seja, o ensino superior ligado ao Exército é de uma qualidade extrema. E no nosso Exército, o comandante mais graduado é um general de 4 estrelas. Em tempo de guerra ele ganha uma 5ª e pode virar um marechal do Exército. Legal, né, pessoal, essas curiosidades? Agora eu separei para vocês algumas fotos e imagens, né, que mostram um pouquinho da trajetória do nosso Exército. Já está aparecendo para vocês aí, essa é a imagem do patrono do Exército Brasileiro, o lendário Duque de Caxias. Se você quiser conhecer um pouco
algumas datas comemorativas do Exército Brasileiro. Dia 19 de abril é dia do Exército Brasileiro, já falei para vocês anteriormente, né? Dia 22 é o dia da aviação de caça. No dia 11 de junho é a data que se comemora a Batalha Naval do Riachuelo, onde o Brasil se destacou durante a Guerra do Paraguai, né? No dia 25 de agosto, uma data importante, o Dia do Soldado. O 7 de setembro, o dia mais importante do calendário militar, né, onde o Exército faz desfile por todo o país, né, o Dia da Independência. Dia 19 de novembro, o Dia da Bandeira Nacional. E o dia 13 de dezembro, Dia do Marinheiro. E o dia 16 de dezembro, Dia do Reservista. Galera, essa aula de hoje usou como fonte, né, o blog rafaelecalcados.com.br/10 curiosidades do Exército Brasileiro, da onde eu tirei aquelas curiosidades para vocês. E o texto da história do Exército vem do Departamento, né, de Educação e Cultura do Exército Brasileiro, site oficial do próprio Exército. Obrigado pela companhia de vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ajude a compartilhar as aulas do canal Tudo é História. Sabe que o nosso canal é parceiro do Exército e parceiro de pessoas de bem. Aqui nós trabalhamos em prol de vocês para que vocês possam ingressar nas Forças Armadas. Essa é a minha humilde contribuição para narrar e contar um pouco da história do nosso Exército. Claro, sinta-se desafiado a pesquisar e estudar muito mais. Um abraço para todo mundo e selva!